Em 2019, o anime surgiu das sombras e conquistou o mundo, com uma animação de tirar o fôlego e uma história que mistura terror, ação e emoção. Demon Slayer, ou mais conhecido também como Kimetsu no Yaiba, não era apenas mais um anime, era o começo de uma revolução. No vídeo de hoje vamos falar um pouco da primeira temporada dessa magnífica obra. Mas tu me pergunta, por que a primeira temporada? É porque calma. As outras serão os próximos vídeos futuros que vem por aí. Aguardem. Bom, hoje falaremos um pouco da história de Tanjiro e Nezuko, analisar aquela animação incrível e aquela música que... magnífica. Nossa. E descobrir por que esse anime se tornou tão hypado. A história é bem simples, não tem nada de muito inovador. Demon Slayer se passa no Japão antigo, por volta de 1912. A história começa com Tanjiro Kamado, um jovem gentil que vende carvão para ajudar sua família depois que seu pai morreu. Um certo dia, Tanjiro volta para casa e encontra uma cena horrível. Quase toda sua família foi morta por um demônio. Apenas sua irmã Nezuko sobrevive, mas ela foi transformada em um demônio. O estranho é que, mesmo como demônio, Nezuko ainda protege seu irmão, em vez de atacá-lo. A partir daí, Tanjiro decide se tornar um caçador de demônios por dois motivos. 1. Encontrar uma cura para ajudar sua irmã. E 2. Impedir que outras famílias sofram como a dele. Como eu disse, a história não tem nada de muito incrível e nem nada muito inovador. Ela é bem simples até, na verdade, bem básica. Mas o que realmente fez esse anime estourar do jeito que ele estourou é a parte técnica, mas calma que a gente vai chegar lá. Um dos pontos fortes da história é como a história é contada de forma clara e direta. Desde o primeiro episódio, você já entende o que está acontecendo e se importa um pouco com os personagens. O Tanjiro não é aquele herói chato que só quer ficar mais forte. Ele é diferente porque, mesmo depois de tudo que sofreu, continua sendo gentil. Ele sente pena até dos demônios que precisa matar, porque entende que eles também já foram humanos com histórias tristes do passado. E esse pra mim é o ponto mais forte do protagonista. Ele não é 100% puro, aquele menino perfeito que só pensa no bem de todos e blá blá blá. Ele faz o que ele tem que fazer, isso que é muito bom. Mesmo ele sabendo que os vilões, os demônios, sofreram um pouco no passado, não é só por isso que ele vai deixar eles escaparem. Eles fizeram muita merda e ele vai matar igual, independente, mesmo entendendo o sofrimento que eles tiveram. Diferente de alguns personagens aí de outros animes, né, de certos animes, que o vilão faz merda pra caralho, mata gente pra caralho, destrói cidades inteiras, mata todo mundo, mas o protagonista pensa, não, ele sofreu muito no passado, ele só quer ser salvo. O protagonista podre. Perdão, acho que eu me exaltei um pouco aqui. Vamos continuar. Outro dos pontos positivos é como o anime mostra o passado dos demônios. Antes de morrer, vemos como eles se tornaram monstros. Geralmente por causa de tragédias ou escolhas desesperadas. Isso faz você pensar, eles são vilões, mas também são vítimas. Pelo menos a maioria deles, né, Doma? A relação entre Tanjiro e Nezuko é o ponto forte da história. Ele não luta por poder ou fama, mas sim pra salvar sua irmã. E mesmo transformado em demônio, Nezuko faz de tudo pra proteger seu irmão. Esse amor entre irmãos é o que torna a história especial. Mas nem tudo é perfeito. Alguns episódios do começo parecem meio repetitivos, com o Tanjiro representando, olha... Tanjiro representa o demônio. Ai, que fodeu. Com o Tanjiro enfrentando um demônio diferente a cada semana. Outro problema é que alguns personagens demoram pra ficar realmente interessantes. Tipo o Zenitsu, por exemplo. Passam muito tempo só gritando e esperneando. E isso é meio irritante. Me lembra um personagem de um certo anime que no primeiro episódio só sabia gritar. Que inclusive tem vídeo no canal. Mas aproveitando que já estamos falando de personagens, vamos falar um pouco mais sobre o elenco principal da história. Começando com Tanjiro. Tanjiro Kamado é o protagonista que você torce desde o início. Ele é forte, mas também é gentil e respeita até seus inimigos. Seu super poder não é só a força, mas também a capacidade de entender o sentimento dos outros pelo cheiro. O que não faz o mínimo sentido. Eu assisti essa história inteira e até onde eu cheguei, em nenhum momento explicaram por que caralhos ele consegue sentir... Por que caralho ele tem um olfato tão bom? Em momento nenhum, eu acho que o autor só quis meter essa porra aí e foda-se. Mas deixando isso de lado, o que faz o Tanjiro tão especial é que ele não muda sua personalidade ao longo da história. Ele já começa sendo uma pessoa boa e em vez disso, vemos ele crescendo em habilidade e confiança, sem perder sua bondade. A Nezuko, mesmo sem falar muito, já que ela tá 90% do tempo com bambu na boca, ela ainda consegue ser bem carismática, o que deixa a história um pouco mais divertida. Bem, agora sobre o Zenitsu... O Zenitsu é o personagem que mais divide opiniões. Quando está acordado, ele é medroso e barulhento, sempre gritando e chorando. Muita gente se irrita com ele no começo. Mas quando ele tá dormindo, meu amigo... Sai da frente, Satanás! E por fim temos o Inosuke, que
como podemos dizer, é o Inosuke. 天井に張り付いてる伊之助は俺の幻覚なんだな。Como vilão principal temos o Muzan Kibutsuji, ou mais conhecido como... Eu tenho que parar com isso, nesse vídeo não vai ter informação relevante nenhuma. O Muzan é o demônio principal. Ele é responsável por transformar Nezuko e matar a família do Tanjiro. Ele aparece pouco na primeira temporada, mas quando aparece é bem impactante. Agora falando um pouco da parte técnica. Um dos pontos fortes é a animação de Kimetsu. Ela é simplesmente espetacular. O estúdio Ufotable, ele é absurdo. Ele é atualmente o melhor estúdio de animes do Japão. Isso é inegável e indiscutível. E Kimetsu, ele não fez diferente do normal dele. Ele botou o pau na mesa e mandou medir. Foda-se. Sonegou imposto pra caralho. Sonegou. Mas foi pra um bom motivo. Meu Kimetsu tava lisinho. E além das lutas absurdamente bizarras de lindas, os cenários também são muito bonitos e detalhados. O visual das técnicas de respiração também são bem bonitas. Cada estilo tem sua própria cor e efeito. A respiração da água do Tanjiro, por exemplo, cria ondas azuis muito estilosas e malabares. Ele fica rodando com a água bonita pra caralho. A respiração do trovão dos Zenitsu também, por exemplo, ela cria raios amarelos e ele voa e... Nossa, é muito pica. Eu procurei um ponto negativo aqui pra não ser aquele baba-ovo, né, que só fala bem também. Mas é difícil encontrar problema na animação de Kimetsu, porque, né, paciência. Se formos ser muito exigentes, alguns episódios mais calmos têm uma qualidade um pouco menor que os episódios de ação, mas isso aí todo anime tem, então foda-se, mano. Kimetsu é bom demais. E sobre a parte da composição da música, no geral, das OSTs, é muito bem feito. A compositora de Kimetsu, ela é muito boa. Não tanto quanto o meu Sawano, calma lá, também não é pra tanto, mas ela é muito competente. Ela mistura instrumentos japoneses tradicionais com orquestra, cria um som único que combina com a época que a história se passa, mas também soa de uma forma muito atual e empolgante. E já que estamos falando de música, por que não falar um pouco da opening? Gurenji. Não sei se se pronuncia assim, se não, me desculpe, eu não sei falar japonês ainda. Gurenji da Lisa é a opening de Kimetsu que virou um marco no anime. A música fala sobre força, superação e florescer mesmo na dor, refletindo a jornada de Tanjiro. Com vocais poderosos, batida intensa e animação espetacular da Ufotable, ela une emoção e energia de uma forma perfeita, se tornando um hino reconhecido até fora do mundo dos animes. Como eu disse no começo do vídeo, e é uma coisa que quem assiste percebe, é que Kimetsu não tem uma história incrível com muitos plots e não sei o que, e detalhes e blá blá blá. Não, Kimetsu é uma história bem simples, é bem básica na verdade. E esse é um dos motivos que faz ela ter um certo hate. Porque basicamente dizem que ela não merece o hype que tem pelo fato da história ser bastante simples e que ela só ganhou a popularidade que ela tem hoje pelo fato da animação. O que eu não discordo. O anime ele ficou bastante popular por causa da animação, realmente, porque porra, a animação é absurda, mas a história é bem legal. A galera que é muito exigente mesmo. E o diretor fez um trabalho incrível, equilibrando a ação, emoção e momentos engraçados. O ritmo da história prende sua atenção do começo ao fim, mesmo sendo uma história bem simples até. As cenas de luta são bem animadas, de um jeito que você consegue entender tudo o que está acontecendo, mesmo quando a ação é rápida. A câmera sabe quando mostrar um close no rosto de um personagem para você ver a emoção e quando se afastar para mostrar os movimentos de luta. A forma como as memórias e flashbacks são mostrados durante as lutas também é muito bem feita. Em vez de simplesmente parar a ação e mostrar os flashbacks e foda-se, essas lembranças aparecem de um jeito que adiciona mais emoção às cenas. A primeira temporada de Kimetsu mostra como uma história simples pode se tornar extraordinária quando é bem feita. A combinação de animação deslumbrante, música emocionante, personagens cativantes e tema profundo criou uma experiência que conquistou milhões de pessoas no mundo todo. Existem alguns problemas? Claro, nem tudo é perfeito. Alguns momentos arrastados, personagens que demoram para se desenvolver e piadas que às vezes quebram o clima. Mas essas falhas são facilmente esquecidas diante de tantas qualidades. O que faz Kimetsu especial é como ele equilibra cenas de ação espetaculares com momentos de emoção verdadeira. As lutas não são só bonitas, elas têm significado e consequências para os personagens. Os vilões não são só obstáculos, eles têm histórias que fazem você pensar sobre o que realmente é ser um monstro. No final, a história de Tanjiro e Nezuko é sobre família, compaixão e manter sua humanidade mesmo nas situações mais difíceis. Se você ainda não assistiu, está perdendo uma ótima experiência que o anime moderno tem a oferecer. E se já assistiu, parabéns, você tem um bom gosto. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.